daí e tem um papel fundamental na paz, né? Quer dizer, sem diálogo, as coisas mais perigosas que existem chama-se convicção. Muitas vezes, junto com a convicção, vem a violência. Uma convicção rígida, né? Você tem certeza que só aqui a salvação, só aqui a verdade. E isso provoca muitas vezes conflito. A história da igreja, um grande teólogo dominicano, Christian Dupont, um livro belíssimo que ele escreveu, ele fala assim: a história da igreja está pontuada de violências decorrentes da convicção. E você mata ou faz sofrer com muita facilidade quando é em nome da religião. Por isso o José Saramago, nos textos fortes que ele fala o fator Deus, né? Duros as críticas que o Saramago faz a isso, mas que no fundo nos provocam, porque as religiões são ambíguas, todas. Nenhuma religião está livre de ambiguidades, porque está no tempo. Está no tempo é ambíguo, né? Está na história, tem a vontade de poder, tem a vontade... Quando você vê gestos, como a gente tem visto o gesto do Francisco, né, em Roma, de despojamento, a gente assusta e se alegra, por outro lado, e perceber que é possível você ter uma perspectiva diferente, de abertura, de acolhida, né? Então eu acho que é um caminho que pode reaquecer corações e mentes nesse sentido. Então eu acho que o diálogo, ele é... E quem trabalha com o diálogo não tem como não ficar maravilhado, porque é um tema fascinante. Você vê muçulmanos que buscam diálogo, ou cristãos, ortodoxos, ou evangélicos. Tem muitos amigos evangélicos que estão envolvidos integralmente no diálogo. Coisa linda, mesmo no Facebook, que é um espaço acadêmico meu hoje privilegiado também. Tanta gente, tantas religiões, né? No campo do budismo, o Facebook, quantas pessoas do budismo numa linha de engajamento, de diálogo, de abertura, né? Uma coisa impressionante. Então apesar do nosso tempo, no campo da minha tradição, que é católica, não ter sido muito favorável ao diálogo nos últimos 40 anos, foram anos muito difíceis para o diálogo, porque a ênfase foi toda na identidade, no anúncio, identidade. Então a gente vê que o diálogo é um caminho que não, é irreversível. O ecumenismo é irreversível, o diálogo é irreversível. E, sobretudo, você tentar entender o outro na sua dignidade sagrada. Né? O Panicar fala assim: quando você trata das outras religiões, você tira os sapatos, você pisa em terra sagrada. Vou lidar com, sobretudo, a linguagem. Eu falava hoje com os professores lá, né? Como que nós somos violentos na linguagem quando nós falamos das outras religiões? Muito pior do que você levar um tapa é você ouvir uma expressão falar assim: as outras religiões são gravemente deficitárias se comparadas com a tradição católica, que detém a plenitude dos meios de salvação. Isso é violento, né? Gravemente. Ou então você fala assim: os católicos são igrejas, os evangélicos são comunidades eclesiais, porque não tem elementos para definir como igreja. Complexo. Eu estava estudando muito o Vaticano II agora, a luta no Vaticano II de pessoas importantes em mostrar a dignidade de igreja dos evangélicos. Por quê? Você tem que rebaixar eclesialmente os evangélicos, dizendo que eles não são igreja. Você imagina isso? Isso não é diálogo, né? O diálogo é você tentar perceber, mas não deixar de reconhecer que há limites nas religiões também, na nossa inclusive. Né? Então o diálogo não é simplesmente endossar toda e qualquer prática religiosa, é você ter consciência também das dificuldades, dos limites, mas você tem que acreditar que é um caminho possível, é um caminho viável para um horizonte diferente no nosso tempo. Eu acho que E quem mexe com isso não está encantado. Eu sou encantado com o diálogo e os buscadores me encantam. Pessoal, imagina você, 7 monges trapistas na Argélia, ameaçados de morte, não saem do mosteiro para poder ficar com a comunidade daqueles irmãos ali muçulmanos que se encantam, né, com eles. O filme Homens e Deuses, que fez sucesso mundial, né, até serem todos mortos, 7 mortos, em nome do diabo. Então aquela comunidade agora foi expulso da Síria, né? O Paulo D'Amoro, que eu gosto demais, um italiano que estava na Síria, no Mar Russa, no deserto, toda a língua é árabe, toda a experiência mista, uma comunidade mista de cristãos na Síria, e perguntaram para ele: mas como é que vocês se dedicam ao diálogo com o Islã? Será que vocês têm dificuldade com Jesus? Aí ele falou com maior tranquilidade: a gente dialoga porque a gente tem muita tranquilidade com Jesus. Ou seja, é Jesus que nos provoca o diálogo. Foram expulsos da Síria,
o mosteiro se dizimou, Paulo da Loja está fora, na Itália, mas são experiências. No Brasil também tem tantas, só que não são visibilizadas muitas vezes, né? Mas que são ricas, né? Pode perguntar. Professor, isso que o senhor está falando eu vivi na prática. Eu sou batista, pesquiso o Islã e em contato com uma das pessoas que eu pesquiso, que é xiita, ele me disse assim, eu sou cristão. Eu falei, não, você não é cristão, você é muçulmano. Não, eu sou cristão porque eu sigo os preceitos de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Então é aquela questão, não, quem é cristão é quem crê na Trindade, aquela coisa que nós chamamos um jesuíta para conversa. Sempre tem que chamar um jesuíta, né? Para tirar a prova dos nomes. E aí, no final, o que eu achei interessante foi que o diálogo nos deu uma visibilidade maior da questão de Deus. E aí eu queria aproveitar a pergunta da minha colega para perguntar ao senhor o seguinte, o diálogo, ele tem a possibilidade, então, de criar de inventar uma tradição no sentido teológico? Porque, por exemplo, o Robert Ball fala da questão da invenção da tradição. E aí eu estou pensando nisso. Quando você dialoga, a sua percepção do sagrado, da espiritualidade, ela vai também sendo recriada. Muito bem. Então, Ótimo. como que fica a questão dessa tradição? Respondo você com outro teólogo protestante chamado Paul Tillich. Escrevi isso em vários textos meus, mas é muito difícil captar isso aí, que é interessante. Ele fala, os muçulmanos gostam muito do ponto, nukta. Aliás, o Corão começa com ponto, né? Bismillah, é o ponto diacrítico debaixo do Ba. Ali eles falam que está tudo concentrado, todo o Corão está concentrado na primeira sura, toda a primeira sura está concentrada no Bismillah, toda a Bismillah está concentrada no B, e todo o B está concentrado no ponto, que é o diacrítico. O ponto é o ponto nevrálgico da unidade. Né? Tawhid, a unidade que é a busca. Todos os muçulmanos, se você perguntar um místico muçulmano para contar de 1 até 10, como é que ele conta? Não sabe contar dois, porque não tem dois. Para eles, a presença de Deus, o mistério envolve toda a realidade. Né? Então, o Paul Tillich, ele fala o seguinte, quando você tem que ter essa canetinha, vai ajudar muito. As religiões são pontos no tempo, certo? Você pode também fazer assim. Sempre tem um ponto. O Thomas Merton, que é um dos místicos que eu mais trabalho, ele acordava 2 da manhã, porque ele era tapista, e não sei se vocês viram um filme Silêncio, como é que chama? Grande Silêncio. Grande Silêncio, que é um filme maravilhoso. Então os monges lá, 2 da manhã, todos tomam a cela, tem uns momentos comunitários, e em alguns momentos eles estão lá naquela escuridão, no campo litúrgico. Lá longe tem um ponto aceso. Toda a atenção concentrada no ponto. Esse é muito interessante o ponto. E os muçulmanos chamam isso de ponto virgem. E depois os católicos pegaram por causa de Massignon, que é o outro grande buscador do diálogo, que influenciou Thomas Merton. Então o que é o ponto virgem? O ponto virgem seria um ponto que você tem lá no íntimo de você, que não foi deturpado pelas negatividades do tempo, do mundo. Seria um ponto virgem nesse sentido, né? Assim como Maria foi virgem, assim como Mohammed foi virgem, no sentido para poder receber a presença da palavra e não mexer, interferir na palavra. Então, e uma das formas que o Merton tinha para ver esse ponto é acordar de madrugada, antes do dia amanhecer. Por isso que eu gosto de acordar cedo, tem essa coisa interessante, né? Que você vê o primeiro canto dos pássaros, que ainda não foram contaminados pelo dia, né? Nesse sentido, né? Que é a pureza, que significa a presença do mistério mais forte. Então o Paul Tillich, ele fez uma viagem ao Japão em 1960, já estava terminando a teologia toda dele, e o Japão virou a cabeça dele, como vira a cabeça de todos nós, o Oriente vira, né? A Índia vira. Muita gente que faz essa experiência remexe. Thomas Merton foi fazer essa experiência e morreu eletrocutado no final, também viveu uma experiência muito forte. Até o que Thomas Merton falou, que você tem que avançar no catolicismo e ultrapassar. E meus alunos ficavam desesperados, como é que ultrapassar o catolicismo? Não é que se faz uma nova religião, entende? Você vive a identidade numa perspectiva tão alarga as cordas, as estacas estão firmes. Aliás, você só consegue alargar as cordas porque as estacas estão firmes e tranquilas. Mas você é capaz de perceber uma visão do catolicismo mais católica, mais aberta, mais local.
Então Thomas Merton falava o seguinte, aí eu vou a experiência dele, né? Se você dialoga pela superfície, as distâncias são muito maiores, não é verdade? Agora, se você, aqui estão as religiões, ó. Se você dialoga em direção ao centro, quando você vai chegando no centro, o outro também vai chegando no centro, chega, Paul Ricoeur fala isso de uma forma maravilhosa, você começa a ouvir o barulho de sonda do outro, cavando, né? Então você começa a perceber que existe uma presença que comunga, apesar de fórmulas diferenciadas de experimentar o mistério, né? Quem falou isso de forma muito bonita foi o Claude Chiffre, fala, nós experimentamos o mesmo Deus, mas segundo uma inteligência diferente do seu mistério, entende? Mas é a experiência de um... Então você vai chegando aqui, o que acontece? O que o Paul Tillich falou? Na medida em que você sai da superfície, que são, os místicos falam assim, você não vê o mar, você vê a espuma. A espuma é a forma aparente das religiões. Quando você sai da espuma, você quer ver o mar. Os místicos são assim, por isso que eles são abusados. O místico quer ver a face. João da Cruz falava assim, eu não quero intermediários que me falem de Deus, eu quero ver face a face. A amada quer ver Deus face a face. Então ela ganha uma liberdade ao termo, tá? À medida que você avança, você vai ganhando uma liberdade com relação à sua tradição, sempre vinculado a ela, e o ponto para o qual você direciona te favorece perceber a presença rica do mistério que envolve toda a circunferência. Então, você sai, você não deixa de ser, no caso católico ou protestante, porque você avança em direção ao centro. Mas você é capaz de perceber e olhar a presença do mistério na criação de forma que você não via quando você estava fixado só na superfície. Isso o Paul Tillich escreveu depois que ele voltou do Japão e queria até refazer toda a sua teologia depois da vida do Japão. Não refez, porque ele morreu logo depois. Mas ele teve experiências místicas de extrema beleza para mostrar que o caminho está na profundidade. O diálogo, acho que é isso, tá? O diálogo nos provoca a avançar na profundidade de Jesus. No catolicismo eu sempre falo com meus alunos isso. Na medida que você avança na profundidade de Jesus, você vê um Jesus diferente. Um Jesus que te joga para fora, que te convoca para uma dinâmica solidária, de hospitalidade. Eu sempre faço propaganda do livro do Pagola, né? Agora, um livro maravilhoso. Eu lutei tanto para a Voz publicar esse livro, e eles brincavam com, não, o livro de teologia não vende. Eu falei, não, mas esse livro é um livro, eu tinha lido em espanhol, e está na 5ª edição. Você vê o Jesus que está ali, né? Você fica encantado, narrado, né? Realmente bem vestido. Então, tá certo, não é uma terceira. Eu acho que é a ampliação do olhar. À medida que você avança em profundidade, você amplia o olhar e você é capaz de perceber a presença do mistério que joga em todo campo. Né? Só para eu entender, então essa questão da superficialidade seria, eu creio, no caso do Islã e dos cristãos, um crê num Deus trino, o outro num Deus que é único, que não tem parceiro. Mas quando eu vou entrando para esse ponto, que é muito mais profundo, não importa se ele é trino ou se ele é único. Te respondo com outro místico, o Eckhart. O Eckhart, no Sermão 2 alemão, ele fala assim, se Deus quiser entrar no fundo da alma, ele tem que se desvestir de todas as suas propriedades. Não pode entrar nem como pai, nem como filho, nem como espírito. Daí que vai falar assim, Deus, livre-me de Deus. O Halais também fala assim, eu quero me livrar da religião de Deus, mas não é da religião que amarra a percepção de Deus. Então quando Descartes fala que lá no fundo da alma, do burburinho da alma, existe um simples, um mistério simples. Mas você tem que se desvestir das propriedades se quiser captar. Então você tem que se desnudar. Por isso que todas as místicas falam de despojamento. Só é capaz de se aproximar do ponto quem se despoja. Os teólogos hoje falam muito essa ideia. O que faz a verdade de uma religião é descentrar-se de si e recentrar-se no outro.
Então todas falam, o budismo fala o tempo todo, né? O desafio é o despojamento, o desafio é o desapego, a tanha que produz tristeza. À medida que você desapega, inclusive dos laços da superfície, não sei se vocês conhecem Teilhard de Chardin, no livro O Meio Divino, ele faz uma descrição da entrada dentro dele mesmo. Ele fala assim, na medida em que eu fui saindo da superfície das coisas familiares, tranquilas, eu fui sentindo falta de ar, falta de chão debaixo dos meus pés, você vai afundando para dentro do ponto. Você perde o referencial. Aí ele falou assim, lá no fundo, depois você estava sentindo perdido como um átomo no cosmos, lá no fundo, eu ouvi uma voz que me dizia, coragem, não tenhas medo, sou eu. Então ou então o místico Ernesto Cardenal, que eu acabei de escrever um artigo sobre ele, está vivo ainda na Nicarágua, publicar agora na Revista Eclesiástica Brasileira, REB, ele falava assim, no fundo de nós mesmos não existe nós, existe um outro. Ou então, como os muçulmanos falam assim, termino com essa citação que é linda. O cara chegou na porta e bateu assim, quem é? Sou eu. Aí lá dentro da porta, a voz virou e falou assim, pode voltar. Você não está ainda, você tem que cozinhar seu coração. Você não está ainda preparado para adentrar-se na porta. A porta é um símbolo da mística muito importante. Aí ele foi, mais ou menos igual o que filmou o Grande Silêncio, que é interessante, né? O Philip Grond, chegou lá com os monges trapistas, falou, quero filmar a comunidade de vocês. Aí o superior fala, volta daqui a 6 anos. Eu acho que é isso, 6 ou 7 anos, imagina que loucura. Ele esperou os 6 anos, voltou lá uns 6 anos para filmar os monges. E o superior falou assim, agora sim, a gente aceita você, mas qual a condição? Você vai entrar aqui, vai morar aqui com a gente, né? Tem que trazer só a sua câmera, sem nenhuma luz artificial. Ele foi, ficou e fez um belíssimo filme de 3 horas, O Grande Silêncio. Né? Mas voltando aqui. Foi então, passou anos no exercício do despojamento, né? Até cozinhar o coração. Esse termo aparece muito na mística, cozinhou o coração. Ou seja, desapegou-se. Aí ele voltou lá, bateu. Outra, diferente, não bateu na porta como antes. Bateu movido de um temor reverencial. Com muito cuidado, com muita apreensão diante do mistério. Né? Bateu. Quem é? Respondeu, és tu. Mas lá de vós, pode entrar, porque na minha casa não cabem 2 euros. Gente, obrigado.